do universo do anime Naruto existe um personagem que não foi moldado pelo amor, mas pela ausência dele, alguém que aprendeu desde cedo que o mundo não era um lugar seguro, mas mesmo assim não terminou como começou. Esse é o Conexão Onoma, onde o mundo geek e a Bíblia se conectam. E hoje a gente vai mergulhar na história de Gaara, não só para entender a dor dele, mas para descobrir o que pode nascer quando alguém decide não ser definido por ela. Porque no caso dele, a dor não foi algo que apareceu no meio do caminho, ela foi o ponto de partida. Porque antes mesmo dele nascer, Gaara já carregava um destino que não escolheu. Seu pai, o quarto Kazekage, decidiu selar dentro dele o Shukaku, transformando o próprio filho em uma arma militar, um recurso estratégico para proteger a Vila da Areia. E esse não foi um ato de amor, foi uma decisão baseada em poder e controle, e o preço disso foi imediato. Sua mãe morreu durante o parto, e embora mais tarde seja revelado que ela o amava profundamente, Gaara cresceu sem nunca ter experimentado esse amor de forma real, concreta e presente. Desde o início, tudo dentro dele reforçava uma única mensagem. Ele não era uma criança, ele era um risco. Os moradores da vila o temiam, as outras crianças se afastavam, os olhares nunca eram de acolhimento, mas de desconfiança. E como se isso não fosse o suficiente, o próprio poder dentro dele, o Shukaku, o impedia até de dormir em paz, pois sempre que adormecia, corria o risco de perder o controle. Como ele geralmente não dorme, a personalidade do médium tende a se tornar bastante instável. Gaara cresceu sem descanso, sem vínculo, sem segurança. Enquanto outros aprendiam o que era pertencimento, ele aprendia o que era isolamento. E aos poucos, sem perceber, a solidão deixou de ser uma condição e passou a ser parte de quem ele era. Mesmo em meio a um ambiente marcado pelo medo e pela rejeição, ainda existia algo dentro que mantinha Gaara de pé. Uma presença, uma referência, alguém que dentro de tudo aquilo que acontecia ao redor dele, toda aquela dor, parecia representar um cuidado. Esse alguém era seu tio, Hyakkimaru. Para Gaara, ele não era apenas um tio, era a única prova de que talvez o mundo não fosse completamente vazio. Era com ele que Gaara aprendia o que na sua realidade mais se aproximava de afeto. Era ele que depositava a pouca confiança que ainda existia dentro do seu coração. Mas essa pequena estrutura emocional não demoraria a desmoronar. Com o tempo, Gaara começa a perceber inconsistências, distâncias e algo que não parecia mais genuíno, até que a verdade vem à tona da forma mais cruel possível. E Hyakkimaru não estava ali por amor, ele estava ali por ordem, por determinação do próprio pai de Gaara, o quarto Kazekage, que enxergava o próprio filho apenas como um experimento que precisava ser testado, controlado e, se necessário, eliminado. Um homem que representava o único vínculo de Gaara foi enviado para matá-lo, e aquele confronto não foi apenas um ataque físico, foi uma quebra completa de identidade. Antes de morrer, Hyakkimaru revela algo ainda mais devastador, que a mãe de Gaara não amava da forma que ele acreditava, e que o nome que ele carregava e a história que ele construiu dentro de si eram baseados em uma interpretação distorcida da realidade. Naquele momento, tudo que sustentava Gaara internamente desmorona. Não havia mais confiança, não havia mais referência, não havia mais motivos para acreditar em qualquer forma de amor. E é nesse ponto que algo muda de forma definitiva. Gaara para de buscar sentido nas pessoas e passa a construir uma identidade baseada apenas em si mesmo. Se antes ele ainda carregava uma esperança silenciosa, agora ele abraça uma certeza fria de que depender de alguém é perigoso, de que confiar em alguém é um erro e de que para sobreviver ele precisaria existir sozinho, não como alguém que foi ferido, mas como alguém que decidiu não sentir mais nada. E é exatamente aqui que nasce o Gaara que o mundo aprenderia a temer. Depois da quebra que destruiu sua última referência de afeto, Gaara não apenas se isolou, ele se reconstruiu, mas não de forma saudável, sem qualquer base de amor, pertencimento ou propósito. Ele começou a desenvolver uma visão distorcida sobre si mesmo e sobre o mundo. Para Gaara, a existência passou a precisar de uma justificativa constante, e essa justificativa era a força que ele possuía.
É aí que então algo acontece. Ele passa a matar não apenas como defesa, mas como afirmação. Cada oponente derrotado, cada vida tirava, se tornava uma forma de provar para si mesmo que ele era real, que ele tinha valor, que ele não era apenas um erro esquecido. É nesse período que ele grava na sua própria testa kanji, que significa amor, mas o significado que ele atribui àquilo é completamente diferente. Não é o amor que conecta, aquele que conhecemos, é um amor que cuida. É um amor fechado, isolado, defensivo, um amor voltado exclusivamente para si mesmo, porque na mente dele, depender de qualquer outra pessoa seria o mesmo que se expor novamente. Eu amo só a mim mesmo. Só que existe um conflito silencioso acontecendo dentro dele. Porque por mais que ele negue, o ser humano não foi criado para sobreviver sozinho. E por trás da frieza de Gaara, da violência e do isolamento, ainda existia um vazio que nenhuma vitória conseguia preencher. Gaara havia encontrado uma forma de sobreviver, mas ainda não sabia de fato como viver. A mudança na vida de Gaara não começa com uma ideia, começa com um encontro. Durante os exames Chunins, ele cruza o caminho de alguém que à primeira vista deveria ser diferente dele, mas era Naruto Uzumaki, aquele que a gente conhece. Ele também cresceu sozinho, também foi rejeitado pela vila, também carregava dentro de si uma besta. As circunstâncias eram parecidas, mas as escolhas foram completamente diferentes. Nós vemos isso no anime. Naruto não buscava provar sua existência através da dor dos outros. Ele buscava reconhecimento, conexão, vínculos. E quando os dois se enfrentam, não é apenas uma luta física, é um confronto de visões de mundo. É claro! Ele não é diferente de mim, seguindo pela vida com a mesma tristeza e solidão que eu carregava. Se nunca lutou por ninguém além de si mesmo, você nunca será forte, não importa o que faça. Gaara pela primeira vez encontra alguém que entende sua dor, mas que não se tornou refém dela, e isso o desestabiliza, porque é a quebra narrativa que ele construiu durante toda a sua vida, sabe, quebra aquilo que ele tinha colocado na mente dele e mostra pra ele que talvez o problema nunca tenha sido apenas o que aconteceu com ele, mas o caminho que ele escolheu seguir a partir disso. E é naquele momento que algo começa a mudar dentro de Gaara, não de forma instantânea, mas profunda. Gaara começa a considerar a possibilidade de que ele não estava condenado a ser quem se tornou. A transformação de Gaara não acontece de um dia para o outro, mas a partir daquele encontro, suas decisões começam a seguir uma nova direção. Ele deixa de viver apenas para si e começa aos poucos a olhar para os outros de uma forma diferente. O mesmo garoto que vê as pessoas como ameaças, começa a enxergá-las como alguém que vale a pena proteger. Temari, Kankuro, me desculpem. Essa mudança não passa despercebida. Com o tempo, Gaara se torna Kazekage, o líder da Vila da Areia. Que reviravolta, não é mesmo? E esse título carrega um significado muito maior do que poder. Ele representa confiança, respeito, reconhecimento. A vila que antes temia, agora o segue. Mas é em Naruto Shippuden que essa transformação é colocada à prova. Durante a invasão da Akatsuki, Gaara enfrenta Deidara e no momento mais crítico da luta, ele se vê diante de uma escolha: priorizar a própria vida, sua sobrevivência ou proteger a sua vila. E sem hesitar, ele escolhe a vila. Ele usa toda a sua força para defender as pessoas, mesmo sabendo que isso poderia custar a sua vida. E infelizmente, isso foi o que aconteceu. Gaara morre, protegendo exatamente aqueles que um dia o rejeitaram. Isso não é apenas redenção, é evidência de que ele se tornou alguém completamente diferente que um dia ele foi. Mas algo acontece, Gaara é trazido de volta à vida, mas o que retorna não é o mesmo garoto marcado pelo ódio em sua infância toda. Agora ele carrega propósito, agora ele entende seu lugar, agora ele sabe que sua existência não precisa ser mais provada através da dor. E durante a quarta grande guerra ninja, isso se torna ainda mais evidente. Gaara não apenas luta, ele lidera, ele inspira, ele se posiciona como alguém que entende o sofrimento, mas que não escolheu perpetuá-lo. Aquele que antes era consumido pelo vazio, agora se torna alguém capaz de fortalecer outros. O amigo que salvou a minha vida é o alvo do nosso inimigo. E se ele for capturado, nosso mundo acabará. Eu quero proteger o meu amigo. E eu quero proteger todo o nosso mundo. Mas eu sou muito jovem para fazer isso sozinho. Então eu peço a vocês, a todos vocês,
Me emprestem suas forças nessa batalha! Pode deixar, Sr. Gaara! É isso, a vitória é nossa! A história de Gaara vai além de um arco de redenção. Ela revela algo essencial sobre o ser humano. Nem sempre o que nos fere é o que nos define, mas muitas vezes é a partir da dor que decisões são tomadas, e essas decisões constroem quem nos tornamos. Gaara poderia ter permanecido no ódio. Ele tinha motivos para isso, sabemos disso. Mas ele escolheu um caminho diferente, e essa escolha transformou não apenas a vida dele, mas a forma como ele impactava o mundo ao seu redor. Existe uma verdade silenciosa nisso tudo. Viver apenas para si mesmo nunca será o suficiente, porque fomos criados para algo maior, para conexão, para propósito, para um tipo de amor que não se isola, não destrói, não machuca, mas que constrói. E talvez, assim como Gaara, tudo que alguém precisa não é de uma vida perfeita, mas de um encontro que mostre que ainda existe outro caminho. E se essa história fez sentido para você, leve isso além desse vídeo. Compartilha com alguém que talvez esteja vivendo no próprio silêncio, tentando se manter de pé sozinho. E me responde aqui, qual foi o momento em que você percebeu que precisava mudar para não se perder? Porque às vezes a mudança não começa quando tudo melhora, mas quando você decide que não quer continuar sendo quem a dor te transformou. Nós podemos olhar para o Gaara e ser assim como ele, não deixar que a dor nos corrompa, não deixar que ela nos molde, não deixar que ela tome lugar às nossas decisões. Curta, compartilha, se inscreva no canal e ative o sininho para a notificação dos próximos vídeos. Tchau, tchau!